Olá pessoal, tudo legal, tudo bacana? Vamos para mais uma live. Gente, eu vou ser muito sincero com vocês, essa live hoje, dia 15 de outubro, ela não está sendo ao vivo, ela foi gravada. Por quê? Porque hoje é dia do mestre, eu sou professor, minha esposa também é professora, né? Já é aposentada, mas resolvemos comemorar o dia de hoje, certo? Eu acho que é justo, mas não quis deixar vocês na mão, né? Então nós temos a nossa live que já é tradicionalíssima, certo? E eu acho que o que é importante para vocês não é nem tanto se é ao vivo ou não, mas é ter a informação. Legal, pessoal? Então eu preparei com todo carinho essa aula de vozes verbais que me foi solicitada, sobretudo por um aluno chamado Johnston, certo? Na semana passada ele não esteve aqui na nossa chat, no nosso chat, né? Chat, não sei exatamente como se fala, né? Mas na semana retrasada ele esteve. Tranquilo, galera? Bacana. Vamos lá, vamos então para a nossa live de vozes verbais. Uma aula que eu espero que vocês curtam bastante. Bom, vamos lá. Nós temos a voz passiva sintética. A voz passiva sintética é formada pelo verbo transitivo direto mais o pronome se. Certo? Então a voz passiva sintética também chamada de pronominal. Por que pronominal? Porque tem o pronome se. Certo? Essa nomenclatura voz passiva pronominal ela não é oficial. Ela foi uma nomenclatura criada por um grandíssimo autor chamado Adriano da Gamacuri, certo? E que algumas bancas até hoje a utilizam, embora não seja uma nomenclatura oficial, mas ela é perfeita, ela é adequadíssima e é muito utilizada, sobretudo, era muito utilizada pelo INCE e agora é utilizada pela FGV. Bom, vamos lá. Fazia-se o trabalho. Se eu não tivesse o ser, quem faz alguma coisa. O trabalho complementa a ideia do verbo fazer sem preposição. Então esse termo aqui seria objeto direto. Seria. Porque quando eu tenho verbo transitivo direto, porque se esse termo aqui seria objeto direto, obviamente o verbo fazer é transitivo direto, concorda comigo? O objeto direto complementa a ideia de um verbo transitivo direto. Então, esse verbo aqui seria transitivo direto. O verbo transitivo direto mais o pronome se caracteriza a voz passiva sintética. O que acontece? Esse termo que seria o objeto direto, se transforma automaticamente em sujeito. Não um sujeito que pratique ação, não, um sujeito que sofre ação verbal, sujeito passivo, sujeito paciente. E como ele assume a função de sujeito, gente, o verbo é obrigado a concordar com ele. Repare, o trabalho está no singular, fazia está no singular. Quando eu passei esse termo para o plural, os trabalhos, olha lá, e esse termo é sujeito, o que aconteceu com o verbo? O verbo veio para o plural concordando com esse termo. Tá legal? Então, como é que se chama esse se aqui? Como é que se chama esse se? Tá? O que esse se fez? Ele pegou um termo que seria objeto direto e transformou em sujeito. Sujeito paciente, em sujeito passivo. Ou seja, o que esse pronome se fez? Esse pronome se apassivou o período. Ele transformou esse termo que seria objeto direto em sujeito. Repito, não no sujeito que pratique a ação, mas no sujeito que sofre a ação verbal, no sujeito paciente. Então, o que esse se fez? Ele apassivou o período. Ele transformou uma frase que estaria em voz ativa, transformou em voz passiva. Ele fez com que um objeto direto se transformasse em sujeito passivo. Ou seja, você pode chamar esse se de partícula, de pronome, de índice, desde que depois venha a palavra apassivador. Tá? Você pode chamar de pronome apassivador, de símbolo apassivador,
de índice apassivador, de partícula apassivadora. Tá legal? Importante a palavra apassivador ou apassivadora. Nas escolas agora, eles estão chamando de colocar até uma sigla, que é PAS, partícula apassivadora do sujeito. Ou seja, é uma partícula, o pronome ser, é uma partícula que tem o potencial de apassivar o sujeito, de transformar aquele cara que seria objeto direto em sujeito passivo. Tranquilo? Tá bonito? Então, a partícula apassivadora do sujeito. Maravilha. Precisa-se de funcionário. Se eu não tivesse o ser, quem precisa de alguma coisa. De funcionário é objeto indireto. Então, eu tenho o verbo transitivo indireto mais o pronome ser. Vem cá, verbo transitivo indireto. Né? Quem precisa de alguma coisa. Então, para eu completar a ideia do verbo precisar, preciso de uma preposição. Eu necessito de uma preposição, concorda comigo? Então, ele não transita diretamente, ou seja, entre o verbo e o complemento, eu tenho que passar por uma preposição. Concorda comigo? Sim. Então, nesse caso, ele é um verbo transitivo indireto. Verbo transitivo indireto mais o pronome ser caracteriza a voz passiva? Não. Não caracteriza a voz passiva. Tá? Ele transforma esse termo aqui, que era objeto indireto em sujeito? Lógico que não. Até porque objeto indireto ele é um termo passivo, ele é um termo preposicionado. E termos preposicionados não podem exercer a função de sujeito. Então, esse cara aqui, que era objeto indireto, ele vai continuar sendo objeto indireto. Ele era objeto indireto e vai continuar sendo objeto indireto. Certo? Então, cara, o verbo é obrigado a concordar com o sujeito. Como esse termo aqui, o trabalho, exerce a função de sujeito, né? Quando ele estava no singular, o verbo estava no singular. Quando ele veio para o plural, os trabalhos, o verbo fazer veio para o plural. Agora, o termo de funcionário não é sujeito. Ele é objeto indireto. O verbo não concorda com o objeto indireto. Então, se eu pegar esse termo aqui e flexioná-lo, o que acontece com o verbo? Nada. Então, esse ser aqui apassivou o período? Não. Ele transformou aquele cara que seria objeto em sujeito? Não, ele continua sendo objeto indireto. Então, esse ser apassivou o período? Não. Como é que se chama esse ser aqui? Esse ser se chama índice de indeterminação do sujeito. Índice de indeterminação do sujeito. Cara, sempre que o ser for índice de indeterminação do sujeito, meus amigos, o mundo pode vir abaixo, pode chover canivete, pode fazer um sol escaldante. Nesses casos, o verbo vai estar sempre na terceira pessoa do singular. Sempre na terceira pessoa do singular. Beleza, galera? Tá bacana? Tá bonito? Maravilha. Vou fixar bem isso na cabeça de vocês, para vocês não terem mais dúvidas em relação a isso. Admite-se o erro. Se eu não tivesse o ser, quem admite alguma coisa. O erro seria o objeto direto. Então, eu tenho verbo transitivo direto mais o pronome ser. Verbo transitivo direto mais o pronome ser caracteriza automaticamente a voz passiva. Esse termo, que seria objeto direto, se transforma em sujeito passivo, sujeito paciente. Como o erro está no singular, o verbo está no singular. Quando os erros veio para o plural, certo? O que aconteceu com o verbo? Olha lá, o verbo veio para o plural, admitem-se. E esse ser aqui, o que ele é? Pas, partícula apassivadora do sujeito. Concordou-se com a resposta. Se eu não tivesse o ser, quem concorda com alguma coisa. Com a resposta, objeto indireto. Certo? Entre o verbo concordar e o complemento, eu tenho que passar pela preposição com. Então, eu tenho o verbo transitivo
verbo transitivo indireto mais o pronome ser. Verbo transitivo indireto mais o pronome ser caracteriza a voz passiva? Não caracteriza. Não caracteriza. Esse termo, com a resposta, que seria objeto indireto, assume a função de sujeito? Não assume. Então esse cara aqui continua sendo objeto indireto, não continua? Se eu pegar esse termo e flexioná-lo, o que acontece com o verbo? Nada. Ele continua sendo objeto indireto, o verbo continua na terceira pessoa do singular, e esse ser aqui é índice de indeterminação do sujeito, ou como nas escolas ensinam, PIS. Partícula indeterminadora do sujeito, é a mesma coisa. Tá? Índice de indeterminação do sujeito, partícula indeterminadora do sujeito são exatamente a mesma coisa. Maravilha? Vamos lá. Escutou-se a história. Se eu não tivesse o ser, quem escuta, escuta alguma coisa. A história seria objeto direto. Então eu tenho verbo transitivo direto mais o pronome ser. Verbo transitivo direto mais o pronome ser. Tá? Esse ser é pronome apassivador. Pas. Esse ser é pronome apassivador. Esse termo, a história, que seria objeto direto, se transforma em sujeito. Sujeito paciente, sujeito passivo. Não o sujeito que pratica a ação, não é a história que escuta, nós que escutamos a história. Certo? Então, como ele assume a função de sujeito? Tá? Quando ele está no singular, o verbo está no singular. Se eu passar para o plural, o que acontece com o verbo? O verbo vem para o plural. Escutaram-se as histórias. Agora, acreditou-se na história. Se eu não tivesse o ser, quem acredita, acredita em alguma coisa. Olha lá, entre o verbo acreditar e o complemento, eu sou obrigado a passar pela preposição em. O que é na história? O que é esse nazinho aqui? É a preposição em mais o artigo a. Então, eu passo pela preposição em. Certo? Quem acredita, acredita em alguma coisa. Na história, então, é objeto indireto. Eu tenho o verbo transitivo indireto mais o pronome ser. Verbo transitivo indireto mais o pronome ser caracteriza a voz passiva? Não, não caracteriza a voz passiva. Esse termo na história, que é objeto indireto, vai se transformar em sujeito? Não. Então, se eu pegar esse termo aqui e flexioná-lo, o verbo acompanha? Lógico que não, porque o verbo só vai acompanhar o sujeito. Tá? Se o sujeito estiver no singular, o verbo vem no singular. Se o sujeito estiver no plural, o verbo vai para o plural. O verbo não concorda com o objeto indireto. Então, esse cara que era objeto indireto continua sendo objeto indireto. Se eu pegar esse termo e flexionar, não vai acontecer absolutamente nada com o verbo. Nesse caso, o ser é PIS, né? Partícula indeterminadora do sujeito. E como eu mencionei, né, há pouco, sempre que o ser for PIS, partícula indeterminadora do sujeito ou índice de indeterminação do sujeito, lembrando, o verbo vem obrigatoriamente, vem sempre, obrigatoriamente, na terceira pessoa do singular. Tranquilo? É o que acontece aqui. Bom, você vê que eu peguei o termo na história, joguei para o plural, não aconteceu nada, porque olha lá, o verbo continuou na terceira pessoa do singular. Não alterou nada. Beleza, galera? Tá bonito? Que coisa linda, hein? Então, aí fizemos essa revisãozinha, essa lembrança da voz passiva sintética. Agora a gente vai fazer uma revisãozinha sobre a voz passiva analítica. Sintética vem de síntese, resumo. Análise, quando você faz uma análise, você aumenta. Então, a sintética você resume. A analítica você aumenta. Tranquilo? Beleza? A voz passiva analítica ela é formada por dois verbos. Pelo verbo auxiliar ser. Então você tem que ter o verbo auxiliar. Você tem que saber bem o verbo ser. Isso é meio que inevitável, tá? Pretérito perfeito. Eu fui, tu foste, ele foi. Pretérito imperfeito. Eu era, tu eras, ele era. Futuro do pretérito. Eu seria, tu serias, ele seria.
Futuro do presente, eu serei, tu serás, ele será. E assim vai. Pretérito imperfeito subjuntivo do verbo ser. Se ontem eu fosse, se ontem tu fosse, se ontem ele fosse. Presente subjuntivo. Maria quer que eu seja, seja, seja. Futuro do presente cativo. Eu serei, tu serás, ele será. Futuro do presente, futuro do subjuntivo. Se amanhã eu for, se amanhã tu fores. E assim vai. Você tem que saber bem o verbo ser, porque a gente vai trabalhar muito este verbo. A voz passiva analítica é formada pelo verbo ser e o verbo transitivo direto, sempre ele, né? Olha lá. Para que você tenha a voz passiva, você tem que ter um verbo transitivo direto. Na voz passiva sintética, você pega esse verbo transitivo direto e soma com o pronome ser. Na voz passiva analítica, você tem o verbo auxiliar ser, mais o verbo transitivo direto no particípio. Beleza, galera? Tá bonito? Bom, vamos lá. Como é que a gente faz a transposição da voz ativa para a voz passiva? Bom, primeiro passo. Na voz ativa, você vai ter que identificar o objeto direto. Certo? João fará o trabalho. Quem faz, faz alguma coisa. Então, o trabalho é objeto direto. Esse cara que é objeto direto da voz ativa, ele vai ter que se transformar em sujeito da voz passiva. Então fica o trabalho. Então, esse cara que era o objeto direto se transforma em sujeito. Tranquilo? Então, o primeiro passo que você vai dar é identificar o objeto direto, porque o objeto direto se transforma em sujeito. Segundo passo e fundamental, identificar o tempo do verbo da frase original. Fará. Eu farei, tu farás, ele fará, faremos, fareis, farão. Fará, então está no futuro do presente do indicativo. Certo? Não for futuro do presente, não precisa escrever futuro do presente. Basta colocar futuro do indicativo. Certo? Gente, aí é que está o pulo do gato. Então, eu identifiquei que o verbo fazer está no futuro do indicativo. O que eu vou fazer? Eu vou colocar o verbo ser no tempo que está esse verbo, que é o futuro do indicativo. E tem que ser o verbo ser, não pode ser o verbo ter, terá, não pode ser outro verbo, continuar, não, é verbo ser. Tranquilo? Então, quando eu passo da voz ativa para a voz passiva analítica, eu acrescento o verbo ser. Tranquilo? Verbo ser. Você não pode acrescentar nenhum outro verbo. Somente o verbo ser, beleza? E o verbo ser vai ganhar necessariamente o tempo do verbo da frase original. Fará está no futuro do presente do indicativo. Eu farei, tu farás, ele fará. Legal? Então, como fará está no futuro do presente indicativo, o verbo ser vai estar no futuro do presente do indicativo. Como é que é o futuro do presente do verbo ser? Eu serei, tu serás, ele será, o trabalho será. E esse verbo aqui, que é o verbo fazer, ele vai passar para o particípio. Ele vai ser o último verbo. Feito. Por fim, esse cara aqui, que é quem pratica a ação, João, que é o sujeito ativo, é ele que está praticando a ação, vai se transformar em agente da passiva. Foi feito por João. Isso aqui é o agente da passiva, é o cara que pratica a ação na voz passiva. É ele que vai fazer a coisa. Ele continua praticando a ação, só deixou de ser sujeito. Detalhe, por exemplo, a FGV gosta de perguntar para os alunos, assinale a alternativa em que você tem uma estrutura de voz passiva que você identifique o agente. Quando ele pede para você identificar o agente, ele quer simplesmente uma frase em que apareça o agente da passiva. Agente é aquele cara que age, é o cara que pratica a ação. Então, quando ele pede uma estrutura de voz passiva em que se identifique o agente, ele, na realidade, o que ele está querendo? Ele está querendo a frase em que apareça o agente da passiva, o cara que pratica a ação. Porque eu poderia apresentar uma estrutura de voz passiva sem o agente? Poderia. Eu não poderia dizer, você perguntar, o trabalho vai ser feito? Sim, o trabalho será feito, o trabalho vai ser feito, sim. Mas vai ser feito por quem?
Se eu não disser por quem, não identifico quem vai fazer o sujeito, quem vai fazer o trabalho, certo? Isso pode acontecer, uma estrutura de voz passiva incompleta, mas não errada. Se eu posso não identificar quem vai praticar aquela ação. Então, cuidado, que às vezes você tem que prestar muita atenção ao comando das questões para ver se, às vezes, ele quer só isso. Olha, assinale uma estrutura, assinale a frase em que você tem uma voz passiva, mas você identifica o agente. Então, se você identifica o agente, é porque ele quer uma frase em estrutura de voz passiva em que o agente da passiva apareça na frase. Nada além disso. Então, nós chegamos a essa construção aqui. Olha lá. O trabalho será feito por João. João vendia automóveis. Quem vende, vende alguma coisa. Automóveis é objeto direto. Transforma em sujeito. Olha lá. O objeto direto eu transformo em sujeito. Transformei. Automóveis. Agora, olha lá, gente. João vendia automóveis. Eu vendia, tu vendias, ele vendia, vendíamos, vendias, vendiam. Esse verbo aqui está no pretérito imperfeito do indicativo. Gente, lembra o pretérito imperfeito do indicativo? Aquele bizu do antigamente? Tá? É uma ideia de passado, mas com aquele caráter habitual, corriqueiro. Então, quando eu falo que João vendia automóveis, parece que a profissão dele era de vender automóveis. Então, durante um período, ele não vendeu um automóvel, ele vendia automóveis, ele tinha o hábito de vender automóveis. Então, ele devia ter uma agência, alguma coisa assim. Porque o pretérito imperfeito no indicativo dá essa ideia de passado, mas com esse passado com caráter habitual, costumeiro, duradouro. Certo? Quando eu passar para a voz passiva, tá? Da voz ativa para a voz passiva, eu pego o objeto direto, transformo em sujeito, identifico o tempo do verbo, observei que vendia está no pretérito imperfeito do indicativo. Quando eu passar para a voz passiva, olha lá, eu tenho que trabalhar com o verbo ser, sempre o verbo ser. Quando eu passo da voz ativa para a voz passiva, o verbo que eu acrescento é o verbo ser, no mesmo tempo em que estava o verbo da frase original. Se vendia está no pretérito imperfeito, eram tem que estar no pretérito imperfeito. Então, automóveis eram vendidos por João. Tá? E justamente o pretérito imperfeito, porque se eu alterar o tempo do verbo, eu vou alterar o sentido da frase. Se eu, em vez de usar eram, por exemplo, se eu usasse foram, que é o pretérito perfeito, automóveis foram vendidos por João? Foram. Se eu usar o pretérito perfeito foram, sabe o que vai acontecer? Eu vou mudar essa ideia. Aqueles automóveis foram vendidos? Foram. Parece que isso pode ter acontecido de uma vez só. Porque o pretérito perfeito dá uma ideia de passado, mas com esse caráter pontual, isolado. Enquanto o pretérito imperfeito dá essa ideia de habitualidade, de algo costumeiro. Então, eu sou obrigado a manter o tempo. Então, vendia está no pretérito imperfeito. A forma verbal eram também está no pretérito imperfeito, justamente por conta disso. Para manter o sentido original. Então, quando eu passar da voz ativa para a voz passiva, eu tenho que manter, tá, o mesmo tempo. Tá? Eu acrescento o verbo ser, mas esse verbo ser vem no mesmo tempo da frase original. E vender, aqui, ó, vendia, o verbo vender, ele passa para o particípio, vendidos. João, que era sujeito, eu transformo em agente da passiva. Então, gente, automóveis eram vendidos? Sim, automóveis eram vendidos sempre pelo João. Então, antigamente, automóveis eram vendidos por João. Agora não, ele parou com essa atividade. Olha lá a ideia de passado, mas com essa ideia corriqueira. Tá? Essa ideia de algo costumeiro, de algo habitual, duradouro. João leu bons livros. Quem lê alguma coisa. Bons livros é objeto direto. Transforma em sujeito. Olha lá, transformei o objeto direto em sujeito. Leu. Tá? Eu li, tu leste, ele leu. Lemos, lestes, leram. Leu é o pretérito perfeito do indicativo. Quando eu passar para a voz passiva,
eu vou ter que colocar o verbo ser no tempo em que está o verbo ler. Olha lá, pretérito perfeito. Eu fui, tu foste, ele foi, fomos, fostes, foram. E ao contrário do pretérito imperfeito, gente, prestem muita atenção porque isso é interessante. Vendia é pretérito imperfeito do indicativo, ou seja, dá uma ideia de algo, certo? Habitual, costumeiro, duradouro. Leu bons livros? Parece que, olha só, naquela semana João leu bons livros, ou seja, dá a sensação de algo num tempo isolado, só em uma semana, não algo que ele tivesse hábito. Uma coisa é dizer, João lia bons livros. Quando eu falo lia, que é o pretérito imperfeito, dá uma ideia de algo que durou por um período razoável. Tá? Era um hábito que João teria. Né? João lia bons livros. Quando eu falo que João leu bons livros, parece que ele leu num ponto do tempo e acabou, isolado, tempo isolado. Então, quando eu passar para a voz passiva, este verbo ser necessariamente vai ter que ganhar o tempo do verbo da frase original, que é o pretérito perfeito. Eu fui, tu foste, ele foi, fomos, fostes, foram. Então, foram está no pretérito perfeito, justamente porque leu está no pretérito perfeito. Tranquilo? João, que era sujeito, eu transformo em agente da passiva. Tá bonito, galera? Maneiríssimo. João estuda português todos os dias. Quem estuda, estuda alguma coisa. Português é objeto direto, transforma em sujeito. Certo? Bom, olha lá. Português se transforma em sujeito. Agora, João estuda português. Eu estudo, tu estudas. Ele estuda, estudamos, estudais, estudam. Certo? Então, português complementa a ideia do verbo estudar, sem preposição, objeto direto. E estuda, eu estudo, tu estudas, ele estuda, é o presente do indicativo. Tranquilo? Ótimo. Quando eu passar para a voz passiva, o verbo ser obrigatoriamente estará no presente do indicativo. Como é que é o presente do indicativo do verbo ser? Eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles são. Então, está no mesmo tempo que estudar, presente do indicativo. E o estudar, que era ação, né, era o único verbo presente na primeira oração, certo? Na voz ativa, ele vai para o particípio. Certo? Então, o verbo da frase original vem para o particípio. João, que era sujeito à voz ativa, se transforma em agente da passiva. Tranquilo, pessoal? Tá bacana? Tá bonito? Legal. Agora nós temos uma estrutura um pouquinho diferente. Um pouquinho. Nada absurdo. Nós devíamos buscar uma solução. Quem busca alguma coisa. Uma solução é objeto direto. Pessoal, eu quero que vocês entendam a matemática do esquema. Vamos voltar à frase original. João estuda português. Nessa oração aqui, João estuda português, nós temos quantos verbos? Nós temos um verbo só, que é estuda. Certo? Quando eu passo para a voz passiva, eu sou obrigado a acrescentar o verbo ser. Então, se eu tenho um verbo na frase original, quando eu passo para a voz passiva analítica, eu tenho que ter dois. Eu tenho que ter o verbo ser e mais o verbo da frase original no particípio. Então, olha lá, se eu tenho um verbo na voz ativa, na voz passiva analítica eu passo a ter uma locução com dois verbos. Tranquilo? Só que agora, olha lá, eu já tenho uma locução aqui, devíamos buscar. Eu tenho uma locução com dois verbos. Então, cara, quando você passa para a voz passiva analítica, você vai acrescentar sempre mais um. Se eu tenho um, passo a ter dois. Se eu tenho dois, passo a ter três. Cara, e respeito, eu tenho que usar sempre os mesmos verbos. E o único verbo que pode ser acrescentado, repito, o único verbo que pode ser acrescentado na voz passiva é o verbo ser. Que verbo é esse aqui? Dever. Não é o verbo dever? Eu tenho que manter esse verbo dever. Que verbo é esse aqui? É o verbo buscar. Certo?
Então, esses dois verbos que estão na frase original, eles têm que continuar na frase. Tranquilo? O único verbo que eu vou acrescentar é o verbo ser. Entendeu? Então, os dois verbos que estão na frase original, dever e buscar, eles têm que continuar na frase. Sendo que esse verbo aqui, que é o último, que é o buscar, ele vai ter que ir para o particípio. Tranquilo? Só isso. E você vai acrescentar o verbo ser justamente no meio dos dois. Bom, beleza. Vamos lá. Então, quem busca, busca alguma coisa. Uma solução é objeto direto, transforma em sujeito. Está aqui, sujeito. Esse verbo, que é o primeiro, que é o verbo dever. Tá legal? É o verbo dever. Que era o primeiro. Ele continua sendo o primeiro. É o mesmo verbo. Eu tenho que continuar mantendo o verbo dever. E mais, eu vou ter que utilizar esse mesmo verbo dever no mesmo tempo. Que tempo é esse? Eu devia, tu devias, ele devia. Isso aqui, ó, antigamente eu devia fazer isso, tal. É o pretérito imperfeito do indicativo. Quando eu passar para a voz passiva, eu vou usar obrigatoriamente, repito, obrigatoriamente o mesmo verbo, que é o verbo dever. No mesmo tempo. Só vou alterar a pessoa, porque o sujeito de devíamos era nós. Nós devíamos. Só que quando eu passo para a voz passiva, o objeto direto, uma solução, se transforma em sujeito. Ou seja, eu vou usar o mesmo verbo obrigatoriamente no mesmo tempo, só que em outra pessoa. Tá? Então vamos lá. Mesmo verbo, dever, no mesmo tempo, pretérito imperfeito do indicativo. Então, eu devia, tu devias, ele devia, nós, que aparece na frase, nós devíamos, vós devias, eles deviam, eu devia, tu devias, ele devia, uma solução, devia. Então, é o mesmo verbo, dever, no mesmo tempo, tá legal? Pretérito imperfeito no indicativo. Aí eu acrescento o verbo ser, que vai ganhar o tempo do verbo principal. O verbo principal, que é o verbo buscar, estava no infinitivo. Infinitivo. Buscar, comprar, vender. Por isso que eu coloco o verbo ser no infinitivo. Ele ganha o tempo do buscar. E esse verbo buscar, que era o último, ele continua sendo o último, porque a ação é de buscar. Só que o último verbo na voz passiva analítica, sempre no particípio. Sempre no particípio. O sujeito nós, eu transformei em agente da passiva, o cara que pratica a ação. Né? Toda estrutura, nem todas as estruturas de voz passiva você tem um agente da passiva identificado. Mas como o sujeito ativo apareceu, eu posso colocar o agente da passiva aqui. Tranquilo? Agora, então eu ensinei para vocês como é que você transpõe, né? Vocês como transpõem da voz passiva, da voz ativa para a voz passiva. E se o cara pedir para vocês o caminho inverso? Se o cara pedir para vocês o caminho inverso, ou seja, ele dá a frase para vocês em voz passiva e pede para vocês reescreverem em voz ativa. Quando nós passamos da voz ativa para a voz passiva, o primeiro termo que eu sempre tentei identificar é o objeto direto. Por quê? Porque o objeto direto se transforma em sujeito. O primeiro termo que eu tento identificar quando eu quero passar da voz passiva para a voz ativa é o agente da passiva. Por quê? Porque o agente da passiva se transforma em sujeito. Né? O sujeito da voz ativa não é o agente da passiva? Então, logo, o agente da passiva é o sujeito da voz ativa. É muito mais fácil você iniciar qualquer reescritura pelo sujeito. Então, eu identifico o agente da passiva, o cara que pratica a ação, o agente da passiva, e transforma em sujeito. Pessoal, raciocinem comigo. Quando eu passei da voz ativa para a voz passiva, eu fiz um acréscimo. Eu acrescentei o verbo ser. Foi ou não foi? Eu acrescentei o verbo ser. Quando eu passar da voz passiva para a voz ativa, eu vou ter que tirar esse verbo ser.
Tá legal? Então, o único verbo que pode ser acrescentado quando eu passo a voz ativa para a voz passiva é o verbo ser. Em contrapartida, quando eu quero retornar para a voz ativa, eu tenho que eliminar esse verbo. Eu vou ter que tirar esse verbo ser da frase. Mas antes de tirar o verbo ser, fundamental é identificar o tempo dele. Eram, que aparece aí. Os materiais eram comprados. Eram. Eu era, tu eras, ele era. Nós éramos, vós eres, eles eram. Isso aqui é o pretérito imperfeito do indicativo. Então, eu tiro o verbo ser, mas eu identifico o tempo dele. E esse verbo que está no particípio, esse verbo que vem logo depois dele, obrigatoriamente vai ganhar o tempo dele. Pretérito imperfeito do indicativo. Aquele verbo que está no particípio, que conclui a voz passiva analítica, certo? Ele vai ganhar o tempo do verbo da frase original. Então, olha lá. Eram não está no pretérito imperfeito? Eu vou ter que trabalhar então com o verbo comprar no pretérito imperfeito. Como é que é o pretérito imperfeito do verbo comprar? Eu comprava, tu compravas, ele comprava, comprávamos, compráveis, compravam. Então, Maria comprava, olha lá, os materiais, que era o sujeito passivo, que era o sujeito paciente, volta a ser objeto direto. Então, olha lá, comprava, está no pretérito imperfeito do indicativo, justamente, pretérito, tá feio isso aqui, hein? Pretérito imperfeito, justamente porque o verbo ser da frase original também está no pretérito imperfeito. Tranquilo? Beleza? Vamos lá. A avaliação é feita diariamente pela diretoria. Identifiquei o agente está passivo. O agente está aqui, o agente está passivo. Quem está praticando a ação de fazer essa avaliação? Quem é que está praticando a ação de fazer a avaliação? É a diretoria. Transforma em sujeito. A diretoria. É feita, Tá? Olha lá. Para eu passar da voz ativa para a voz passiva, se eu tenho um verbo na voz ativa, eu tenho que ter dois verbos na voz passiva com acréscimo do verbo ser. Certo? Quando eu passo da voz passiva para a voz ativa, eu vou ter que diminuir um verbo. Se eu tenho dois, passo a ter um. Certo? Então, eu já sei que eu vou ter que eliminar esse verbo ser. A forma verbal vou ter que eliminar. Mas antes de eliminar, eu vou ter que identificar o tempo dele. Qual é o tempo da forma verbal Eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles são. Está no presente do indicativo. Está no presente indicativo. Então eu sei que o verbo fazer vai ter que estar no presente do indicativo. Certo? Feita é o verbo fazer, que está no particípio. Então aquele verbo que vem logo depois, que está no particípio, vai ter que vir para o presente indicativo. Como é que é o presente do indicativo do verbo fazer? Eu faço, tu fazes, ele faz, fazemos, fazeis, fazem, faz. Está no presente do indicativo. Maravilha. Olha lá, a diretoria faz está no presente indicativo, porque está no presente indicativo, a avaliação diariamente. A indicação teria sido feita pela chefia. Opa, quem é o agente da passiva? Pela chefia. Certo? Então, esse aqui é o termo agente. É quem está praticando a ação. Transforma esse cara em sujeito, a chefia. Agora eu tenho três verbos. Três. Na voz passiva. Teria sido feita. Tenho três verbos, certo? Quando eu passo da voz ativa para a voz passiva, eu acrescento um verbo, que é o verbo ser. Quando eu retorno para a voz ativa, se eu tinha três verbos, eu vou ter que passar a ter dois. E qual é o verbo que vai ser eliminado? Sempre o verbo ser. Sempre o verbo ser. Tranquilo? Sempre o verbo ser. Legal. Pessoal, quem é o primeiro verbo? É o verbo ter. Vou ter que trabalhar exatamente com o mesmo verbo. Não posso alterar o verbo. É o verbo ter. No mesmo tempo, inclusive. No mesmo tempo. Certo? Eu teria, tu terias, ele teria. Isso aqui é o futuro do pretérito. É o mesmo verbo no mesmo tempo. Inclusive, aí até acabou ficando na mesma pessoa.
Porque o sujeito da frase original era a indicação, que estava no singular. A indicação teria. Quando eu passo para a voz ativa, o sujeito passa a ser a chefia, também está no singular, a chefia teria feito. Certo? Então, é o mesmo verbo no mesmo tempo, e aqui até acabou coincidindo a pessoa. Porque se em vez de pela chefia, se fosse pelos chefes, aí ficaria, os chefes teriam feito. Mas como eu falei, sido está no particípio. Eu tiro essa forma verbal, mas eu identifico o tempo do verbo. Particípio. O que acontece? Este verbo fazer vai ganhar o tempo dele, que é o particípio. E esse cara aqui, que era o sujeito da voz passiva, ele volta a ser objeto direto. Tranquilo? Beleza. A gente está quase acabando a parte teórica. A solução pode ser dada pelos alunos. Primeiro passo, identificar o agente da passiva. Está aqui, pelos alunos. Certo? Ótimo. Os alunos. Transformei em sujeito. Novamente, eu tenho uma locução com 3 verbos. A solução, né? Pode ser dada. Então, eu tenho uma locução com 3 verbos. Quando eu passar para a voz ativa, se eu tenho 3 na voz passiva analítica, eu vou ter que ter 2 na voz ativa. E qual é o verbo que sempre dança? Tá? Quando eu passo da voz ativa para a voz passiva, eu acrescento o verbo ser. Quando eu passo da voz passiva para a voz ativa, eu tiro o verbo ser. Legal? Mas antes eu identifico o tempo dele. Ser. Ser tem que tempo? Infinitivo. Eu já sei que esse verbo que veio logo depois vai ter que ganhar o tempo dele, que é infinitivo. Esse verbo que era o primeiro, ele vai continuar sendo o primeiro. É o mesmo verbo, que é o verbo poder, no mesmo tempo. Tá? Eu posso, tu podes, ele pode, podemos, poderes, podem. Isso aqui é o presente do indicativo. Presente do indicativo. Então, é o mesmo verbo no mesmo tempo. Só vai mudar o quê? A pessoa, porque o sujeito na frase original era a solução. Quando eu passei para a voz ativa, o sujeito passa a ser os alunos. Então, eu posso, tu podes, ele pode, a solução pode. Nós podemos, vós podeis, eles podem, os alunos podem. É o mesmo verbo no mesmo tempo. Eu tiro o verbo ser, mas coloco o verbo que veio logo depois no tempo do verbo ser, que é o infinitivo. Tá? E esse termo, a solução, que era o sujeito paciente, volta a ser objeto direto. Gente, vamos lá. Também eles pedem questões em que haja transposição de uma voz passiva para outra. São estruturas em voz passiva, são equivalentes. A única diferença é que na voz passiva sintética você não consegue ter em momento algum agente da passiva. Tá? Você não pode falar fez-se o trabalho por João. Você usa o agente da passiva na voz passiva analítica, que é aquela formada pelo verbo ser mais o verbo transitivo direto no particípio. O trabalho foi feito por João. Certo? Então, nesses casos, eu nem identifico o agente da passiva na voz passiva analítica, porque na voz passiva sintética eu não vou poder usar o agente da passiva. Mas o fundamental nessa brincadeira é o seguinte. Olha lá, os caminhos eram indicados. Eu tenho a voz passiva analítica. Eram, eu era, tu eras, ele era. É o pretérito imperfeito do indicativo. Certo? Quando eu passo para a voz passiva sintética, a voz passiva sintética é aquela formada pelo verbo transitivo direto mais o pronome ser. Então eu não vou ter o verbo ser, eu não vou acrescentar o verbo ser. Eu vou ter o pronome ser. Certo? Só que tem um detalhe, este verbo aqui é o verbo indicar. Ele vai ter que estar no tempo em que estava o verbo ser. Então, eram não está no pretérito imperfeito do indicativo? Está no pretérito imperfeito do indicativo. Tranquilo? Então, o que vai acontecer? Eu vou ter que trabalhar com o verbo indicar no pretérito imperfeito do indicativo. Eu indicava, tu indicavas, ele indicava, indicávamos, indicáveis, indicavam. Cara, esse termo aqui, cara, como nós vimos lá no início, ele é sujeito paciente, e está no plural. O verbo vai ter que estar no plural. Então, eu transformei a voz passiva analítica em voz passiva sintética. Quando eu transformei a voz passiva analítica e sintética, o cuidado é colocar o verbo, que era o verbo principal, aquele verbo que está no particípio,
no tempo que estava o verbo ser. E observar sempre a concordância, lembrando que aquele cara que era objeto direto, a voz ativa, se transforma em sujeito paciente. Então o verbo é obrigado a concordar com o termo os caminhos. Os caminhos estão no plural? Está no plural. Então o verbo indicar tem que estar no plural e tem que estar no pretérito imperfeito, porque eram, na frase original, está no pretérito imperfeito. Embaixo, né? Então, nessa questão aqui, nessa frase aqui, eu tenho a voz passiva analítica e eu passo para a voz passiva sintética. Então, fiz a transcrição na voz passiva sintética. Aqui eu estou fazendo o contrário. Eu já tenho a voz passiva. Sintética. E eu vou passar para a voz passiva analítica. Vou fazer a reescrita na voz passiva analítica. Só que com aquele cuidado, certo? Pediu-se um favor. Olha lá, se eu não tivesse o ser, quem pede alguma coisa, um favor seria objeto direto. Eu tenho o verbo transitivo direto mais o pronome ser. Esse cara que seria objeto direto se transforma em sujeito paciente. Nesse caso, como o termo um favor está no singular, o verbo pedir está no singular. Se fosse uns favores, seria pediram-se uns favores. Beleza? Maravilha. Agora, fundamental, pediu. Quando eu passo, né, quando eu transformo a voz passiva sintética analítica, vice-versa, eu tenho que sempre identificar o tempo dos verbos. Pediu está no pretérito perfeito do indicativo. Eu pedi, tu pediste, ele pediu. Certo? O que acontece? Quando eu passei para a voz passiva analítica, que é formada pelo verbo ser mais o verbo transitivo direto no particípio, foi, que é o verbo ser tem que estar no tempo em que estava o pediu, que é o pretérito perfeito do indicativo. Pretérito perfeito. Maravilha, pessoal! 40 e tantos minutos, 48 minutos só de teoria de vozes verbais. E agora nós vamos começar a trabalhar, fazer os exercícios da nossa live. São 14 questões escolhidas a dedo. Nós temos FGV, FCC, CESP, IBAD, que é uma banca interessante, VUNESP, enfim, nós temos de tudo um pouco. Bom, vamos lá, galera. Olha lá, ele dá uma frase em voz passiva, aí ele pergunta como é que seria reescrita na voz ativa. Bom, o primeiro passo, se eu fosse você, é achar o agente da passiva. Por um sistema, olha lá. Cara, em 99% dos casos, o agente da passiva vem introduzido pela preposição por um sistema que escolhe. Então, um sistema que escolhe, vamos lá, um sistema um sistema. Agora, olha lá, está sendo negada. Eu tenho três verbos. O verbo estar, o verbo ser e o verbo negar. Se eu tenho na voz passiva três verbos, quando eu passar para a voz ativa, eu vou ter que ter dois, certo? Desses três eu vou ter que tirar o verbo ser. Mas o primeiro verbo, que é o verbo estar, eu tenho que manter. E o segundo verbo, que é o verbo negar, eu vou ter que manter. Mas antes de tirar o verbo ser, eu identifico o tempo do verbo ser. Sendo, fazendo, cantando. Isso aqui é o gerúndio. E esse verbo que está logo depois, que é o verbo negar, vai ter que estar no tempo do ser, que é o gerúndio. Esse verbo aqui, estar, que era o primeiro, ele tem que continuar existindo. É o mesmo verbo, que é o verbo estar, no mesmo tempo. Certo? E o negar vai ganhar o tempo do ser, que é o gerúndio, negando. Então, é o mesmo verbo estar, no mesmo tempo. Eu estou, tu estás, ele está. Nós estamos, vós estáis, eles estão. Um sistema está. Mesmo tempo, que é o presente cativo. Eu estou, tu estás, ele está. É o mesmo verbo no mesmo tempo. E o negar que vai ganhar o tempo do verbo ser. Está negando. Cara, basta procurar isso aqui. Se você achar isso aqui, é resposta.
Olha lá, negou. Cadê o verbo? Eram 3 verbos. Está sendo negado. Como é que eu posso transformar da voz passiva para a voz ativa, tirando 2 verbos? Não, só tem que tirar um. Ele ficou só com um verbo, que é o verbo negou. Ainda está no pretérito perfeito. Opa, está negando. Olha lá, está ao mesmo tempo e negando o gerúndio. Já chegamos à resposta. Letra C, nega. Ele até mantém o presente cativo, mas ele transformou 3 verbos em um. Vem negando, vem. Como é que vem? Vem é o verbo vir. Não posso acrescentar outro verbo que não seja o verbo ser. Vem cá, na frase original não é verbo estar, ser e negar? O verbo que eu tenho que tirar é o verbo ser, mas o estar eu tenho que manter e o negar eu vou ter que manter. Na letra E, continua negando. Ele acrescentou um verbo continuar, não faz o menor sentido. Então, questão número 1, letra B de bola. Questão número 2. Transpondo-se para a voz passiva, agora ele te dá a frase em voz ativa. Tá? E outra coisa, gente, nessas questões de transposição que não aparece a frase completa, você tem que ter uma atenção tremenda, hein? Por causa, sobretudo, do último verbo no particípio. Você tem que ver se é masculino ou feminino, tem que ter atenção a esse tipo de coisa também. Por exemplo, a FCC adora fazer esse tipo de pegadinha. Os professores têm dado boas aulas. Quem dá alguma coisa, boas aulas é objeto direto. Beleza. Tem dado boas aulas. Então eu transformo em sujeito. Boas aulas. Agora, olha só, eu não tenho 2 verbos aqui, tem dado. Quando eu passo para a voz passiva, eu vou ter que utilizar esses mesmos 2 verbos, o verbo ter e o verbo dar, e vou ter que acrescentar o verbo ser. É isso. Vou ter que acrescentar o verbo ser. Então, vou ter que ter o verbo ter, o verbo ser e o verbo dar. O verbo ser vem sempre no meio, vem entre os 2 verbos. Legal? Eu não posso acrescentar um verbo que não aparece. Por exemplo, não posso acrescentar o verbo estar. Legal? Ótimo. Então, boas aulas. Esse primeiro verbo continua, é o mesmo verbo no mesmo tempo, que é o presente cativo. Legal? Eu tenho, tu tens, ele tem, nós temos, vós tendes, eles têm. Os professores têm, boas aulas têm, é o mesmo verbo no mesmo tempo e até coincide a pessoa. Tem. Boas aulas tem. Dado está no particípio. Então, eu vou colocar o verbo ser no particípio. Sido. E eu concluo toda a voz passiva também com verbos no particípio. Eu vou ter que trabalhar com o verbo dar no particípio. Boas aulas têm sido dadas. Boas aulas têm sido dadas. Questão número 2, letra E. Questão número 3. Vamos lá. Ele pede para transpor as 2 estruturas, tá? As 2 passagens, para a voz passiva. Então, vamos transpor essas 2 passagens para a voz passiva. Primeiro, vamos lá. O próximo governo não encontrará, só tem um verbo aqui na primeira, não encontrará um ambiente econômico. Não encontrará um ambiente econômico. Quem encontra alguma coisa. Um ambiente econômico é objeto direto, transforma em sujeito. Certo? Eu só tenho um verbo, encontrará. Tranquilo? Então, quando eu passar para a voz passiva, vou ter que ter 2 verbos. Tá? Vou ter que acrescentar só o único verbo que pode ser acrescentado, que é o verbo ser. Agora, encontrará. Eu encontrarei, tu encontrarás, ele encontrará. Isso aqui é o futuro do presente do indicativo. Então, eu vou ter que trabalhar com o verbo ser no futuro do presente do indicativo. Legal? Então, olha lá. O verbo ser. Eu serei, tu serás, ele será. Nós seremos, vós sereis, eles serão. Um ambiente será encontrado. Um ambiente será encontrado. Esse é o primeiro. Vamos agora para a segunda parte, né? Vamos à segunda passagem. Se até o início deste ano, Estados Unidos, Europa e China davam sinais, quem dá alguma coisa. Estavam dando o quê? Sinais. Sinais é objeto direto. Transforma em sujeito. Sinais. Agora, olha lá, davam.
Eu dava, tu davas, ele dava, dávamos, dáveis, davam. Davam está em que tempo? Pretérito imperfeito do indicativo. Ou seja, quando eu passar para a voz passiva, o verbo ser vai ter que estar no pretérito imperfeito do indicativo. Como é que é o pretérito imperfeito do indicativo do verbo ser? Eu era, tu eras, ele era, éramos, eres, eram, sinais eram dados. Sinais eram dados. Cara, é só ficar agora, é só procurar. Tá? Então, um ambiente será encontrado e sinais eram dados. Aqui na letra A, o cara coloca até o verbo no futuro, mas ele acrescentou um verbo poder que não existia na frase original. Se não existia o verbo poder na frase original, como é que eu posso acrescentar? Tá? E deram, ele nem passou para a voz passiva. Bom, vamos lá. Letra B. Terá encontrado. Olha lá, terá, ele acrescentou o verbo ter. Não pode. Tá? E na segunda passagem, ele colocou foram no pretérito perfeito, quando na realidade ele tinha que colocar no pretérito imperfeito. Letra C. Ele acrescentou um verbo que não existia, o verbo ter. Tá legal? Na segunda passagem, ele até passou para a voz passiva sintética, lá com o verbo com pronome se aqui. Só que o deram está no pretérito perfeito e não no pretérito imperfeito. Eu dei, tu deste, ele deu, demos, destes, deram. Na letra D, olha lá, perfeito. Será encontrado. Ele acrescentou só o verbo ser, que é o único verbo que pode ser acrescentado, no futuro do presente, porque encontrará estava no futuro. E eram dados, olha lá, eram, que é o pretérito imperfeito, é o verbo ser no pretérito imperfeito, porque davam, estava no pretérito imperfeito. Maravilha, perfeito. Na letra E, não se encontrará o ambiente. Cara, ele até aqui está certo. Porque quem encontra alguma coisa, eu tenho o verbo encontrar, que é transitivo direto. Tá legal? Ele passou para a voz passiva sintética, com o pronome ser, e está no futuro. Está no futuro. Ele fez a transposição para a voz passiva. Não para a voz passiva analítica, mas para a voz passiva sintética, mantendo o tempo do verbo, que era o futuro. Até estava legal. O problema foi a segunda passagem, que ele acrescentou um verbo ter que não havia na frase original. Não havia. O problema da letra E está na segunda reescrita. Então, confirmamos questão número 3, letra D de dado. Questão número 4. Vamos lá. O Departamento de Engenharia da Computação da Academia Árabe de Ciências e Tecnologia desenvolveu um estudo. Quem desenvolve alguma coisa. Um estudo é objeto direto, transforma o sujeito. Um estudo. Agora, olha lá, desenvolveu. Eu desenvolvi, tu desenvolveste, ele desenvolveu, desenvolvemos, desenvolveste, desenvolveram. Certo? Então, desenvolveu está no pretérito perfeito do indicativo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o verbo ser no tempo que está o verbo desenvolver, ou seja, no pretérito perfeito, e jogo desenvolver para o particípio. Então, vamos lá. Pretérito perfeito do verbo ser. Eu fui, tu foste, ele foi, fomos, fostes, foram. Um estudo foi desenvolvido. Um estudo foi desenvolvido. Aí o cara começa lá, foi o departamento que desenvolveu. Cadê o verbo principal no particípio? Veio desenvolvendo, ele acrescentou um verbo vir. E ainda colocou um verbo no gerúndio. Não é estrutura sequer de voz passiva. Legal? Agora sim, olha lá. Um estudo foi no pretérito perfeito. Maravilha, lá. E desenvolvido, que é o verbo principal no particípio, é o verbo transitivo direto no particípio. Maravilha, é essa a resposta. O departamento, a letra E, tinha desenvolvido, ele acrescentou um verbo que não existia, que é o verbo ter. Um estudo foi que desenvolveu, ele até colocou o foi, mas cadê a estrutura de voz passiva se ele manteve o desenvolveu no pretérito perfeito, se ele não passou para o particípio? Né? Porque a estrutura da voz passiva analítica é o verbo ser, mais o verbo transitivo direto no particípio. Cadê o verbo no particípio?
Questão número 5. Tá? Vamos lá. Questão número 5. Olha só o comando da questão. O pensamento abaixo, em que há uma forma de voz passiva com a indicação do agente, ele só quer isso. Cara, ele quer a frase construída em voz passiva, em que apareça o agente da passiva. A questão é nada além disso. Ele quer que haja a indicação do agente. Então, você tem que ter uma frase em voz passiva e o agente da passiva vai ter que aparecer na frase. Nada além disso. O segredo dessa questão reside nada mais, nada menos do que numa interpretação adequada do enunciado, do comando. As pessoas se enrolam muito com o FGV porque não leem os comandos. A natureza só é comandada se é obedecida. É comandada e é obedecida. Legal, estão em voz passiva. Mas é comandada por quem? É obedecida por quem? Aparece o agente de quem vai comandar ou de quem vai obedecer? Não. Então não tem um agente da passiva. Dada a causa, a natureza produz o efeito no modo mais breve em que pode ser produzido. Sim, mas pode ser produzido por quem? Pelo homem? Pela indústria? Aparece o agente da passiva? Não. Letra C. O mundo será julgado pelas crianças. Opa, lá será julgado. Em todas elas você vê a estrutura em voz passiva. Beleza. Só que agora aparece o agente da passiva. Será julgado. Estrutura de voz passiva. Como nas outras frases também apareceu. Só que agora aparece quem vai julgar. O mundo será julgado pelas crianças. Isso aqui é o agente da passiva. As crianças é que vão julgar. Isso aqui é o agente da passiva. Então, nessa frase, nessa opção C, o elemento agente está indicado na frase. Que, no caso, é o agente da passiva pelas crianças. Que, inclusive, se eu passar para a voz ativa, vai se transformar em sujeito. Ok? Possam ser apontados. Tem uma estrutura de voz passiva. Verbo ser mais verbo transitivo direto no particípio. Apontados. Mas ser apontados por quem? Não aparece. Letra E. A sabedoria não pode ser transmitida. Não pode ser transmitida por quem? Pelo homem? Pelos seres? Pelos mais velhos? Não aparece no contexto. Então, o agente da passiva só aparece mesmo na letra C. Questão meia dúzia. A frase a seguir em que apresenta uma forma de voz passiva. Cara, lembrando, nós temos dois tipos de voz passiva, certo? Ou a voz passiva ela é sintética, que é aquela formada pelo verbo transitivo direto mais o pronome ser, ou a voz passiva é analítica. Certo? Que é o verbo auxiliar ser mais o verbo transitivo direto no particípio. Certo? Ótimo. Numa democracia é livre a expressão. Tudo bem, até tem o verbo ser. Mas apareceu o verbo no particípio? Não. Letra B. A greve atravessou vários sinais ao estrangular as vias. Eu tenho o pronome ser? Não. Tenho o verbo ser? Não. Tenho o verbo no particípio? Não. Letra C. Em um regime de liberdade há sempre o risco de excessos a serem contidos. A serem devidamente contidos. O cara colocou um adjunto adverbial entre o verbo ser, verbo auxiliar ser, e o verbo conter. Quem contém alguma coisa, é um verbo transitivo direto, está no particípio. Então, olha lá, é um verbo transitivo direto no particípio. Isso aqui é a estrutura típica de voz passiva analítica. Chegamos à resposta. Aqui até tem o pronome ser, certo? Mas quem se aproveita de alguma coisa. Isso aqui é objeto indireto, ou seja, o verbo é transitivo indireto. Se tivesse verbo transitivo direto mais o pronome ser, pronome apassivador ser, aí sim eu teria voz passiva. Mas aqui eu tenho verbo transitivo indireto. Esse ser aqui não é apassivador. Por fim, letra E. Quem mantém o sistema produtivo funcionando? Tá, tudo bem. Quem mantém alguma coisa. Verbo manter é transitivo direto. Mas não está no particípio, não tem pronome ser. Então, questão número 6, letra C. Questão número 7. Vamos lá?
Assinale a opção que indica o segmento de texto que difere dos demais quanto à voz verbal. Vamos lá, meus amigos. Letra A. Aliviaram-se tensões. Quem alivia, alivia alguma coisa. Tensões, objeto direto. Então eu tenho verbo transitivo direto mais o pronome ser. Verbo transitivo direto mais o pronome ser. Eu tenho a voz passiva sintética. Certo? E esse cara que seria o objeto direto se transforma em sujeito, tensões. Tanto é que está no plural e o verbo está no plural. Sepultou-se o passado. Quem sepulta, sepulta alguma coisa. O passado seria objeto direto. Novamente eu tenho verbo transitivo direto mais o pronome ser. Esse termo passado, que seria objeto direto, também se transforma em sujeito. Novamente eu tenho a voz passiva sintética. O Brasil acomodou-se à versão oficial de sua história. O Brasil acomodou-se à versão oficial de sua história. Quem se acomoda, o Brasil se acomodou. Gente, isso aqui é um objeto direto. O sujeito é explícito e é sujeito ativo. Isso aqui é uma estrutura de voz ativa. Quem se acomoda a alguma coisa. Isso aqui é objeto indireto. Isso aqui não é estrutura de voz passiva. Isso aqui é voz ativa. Então, olha lá. Letra A, eu tenho voz passiva sintética. Letra B também tem voz passiva sintética. Na letra C, o sujeito é ativo, é o Brasil. Nós temos voz ativa. Letra D de dado. Em que foram é o verbo auxiliar ser. Quem esconde, esconde alguma coisa é um verbo transitivo direto e está no particípio. Certo? Isso aqui é a voz passiva analítica. Um dos seus heróis, Tiradentes, um dos seus maiores heróis, foi esquartejado. Foi, olha lá. É o verbo auxiliar ser, mais o verbo esquartejar, que é transitivo direto e está no particípio. Outro caso de voz passiva analítica. Então, gente, olha lá, letra A e B, voz passiva sintética. Letra D e E, voz passiva analítica. Mas são casos, A, B, D, E, estão na mesma voz passiva. Tá? É um desmembramento da voz passiva. As duas primeiras em voz passiva sintética, as duas últimas em voz passiva analítica. A única que está numa voz diferente é a letra C, que está em voz ativa. Maravilha? Questão número 7, então, letra C. Questão número 8. Transpondo-se para a voz ativa a frase "a ciência é definida por interesses econômicos". Olha lá, então, vamos colocar em voz ativa. Primeiro passo, identificar o agente da passiva. Interesses econômicos. Agora, olha lá, é definida. Eu vou ter que tirar o verbo ser da frase, né? Se eu tenho dois verbos, eu só posso ter um. Cara, olha lá, se eu quero passar, certo, para a voz ativa, eu tenho que tirar verbo. Eu tenho que tirar um. Quando eu passo da voz ativa para a passiva, eu acrescento um. Quando eu volto para a voz ativa, eu tiro um verbo. Se eu só tenho dois verbos, certo, eu passo a ter um. Então, já com essa brincadeira, com essa matemática aqui, eu já posso eliminar as alternativas A e B. Tá legal? Não posso ter mais verbos. É definido. Agora, eu defino, eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles são. Está no presente do indicativo. Tiro este verbo ser da frase e coloco o verbo definir no tempo que está o verbo ser, que é o presente do indicativo. Como é que é o presente do indicativo do verbo ser? Do verbo definir, perdão. Está no presente indicativo, certo? Então vou ter que colocar o definir no tempo do verbo ser. Como é que é o presente do indicativo do verbo definir? Eu defino, tu defines, ele define, nós definimos, vós definis, eles definem. Interesses econômicos, né, que era o agente da passiva, certo? Era o agente da passiva, transforma em sujeito. Então, interesses econômicos definem. Opa, a caneta está dando defeito aqui. Definem
Com isso, nós temos a resposta, que é a letra D de dado. Questão 9. Essa questão aqui é maldosa, gente. Maldosa, 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 maldosa até a alma. Ao transpor para voz passiva. Então, olha só, gente. O que nós fizemos agora? Nós fizemos na questão anterior. Nós tínhamos uma frase em voz passiva, passamos para voz ativa, então nós tiramos o verbo ser. Agora é o contrário. Nós vamos acrescentar o verbo ser, porque nós estamos passando da ativa para a passiva. Certo? Quem permite, permite alguma coisa. Para permitir é transitivo direto. E aí é que entra uma maldade. Preste atenção a isso aqui. Permitem. Eu permito, tu permites. Ele permite, permitimos, permitis, permitem. Permitem está no presente do indicativo. Permitem está no presente indicativo. Então já sei de antemão que o verbo ser vai ter que estar no presente do indicativo. Como é que é o presente do indicativo do verbo ser? Eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles são. Cara, agora olha a cretinice que a FCC fez. Olha só, letra A e a letra C. São é presente do indicativo, porque permitem estar no presente do indicativo. E ainda tem é que está no presente indicativo também. Tá, na realidade, você elimina isso aqui. Você ainda tem é. Só que veja só a situação. Permitem o quê? A assinatura e o pagamento. São dois elementos. Estou permitindo duas coisas. A assinatura e o pagamento. Certo? Olha lá. Se eu passar para voz, fica assim. A assinatura e o pagamento. Tá? Aquele cara que é objeto direto, né? Isso tudo aqui é objeto direto. Eu transformo em sujeito. E o pagamento são, né? Porque nós temos um sujeito composto. Só que aí tem aqui, a assinatura é feminino, pagamento é masculino. A língua é extremamente machista. Então, a assinatura e o pagamento são permitidos. São permitidos. Olha que sacanagem, gente. O cara coloca na letra A, permitidas. Está no particípio. Se em vez de pagamento fosse assinatura e a calção, seria a assinatura e a calção são permitidas. Legal? Mas como é a assinatura e o pagamento, mas, né, temos uma forma masculina, a forma masculina é que prevalece. Muita atenção. Se viesse a frase inteira, até facilitaria. Mas como só aparece a forma verbal, a última coisa com que o candidato vai se preocupar é com o gênero do verbo no particípio. Tá? E ele ainda coloca na letra A, né, a forma verbal são, que está corretíssima, no mesmo tempo, perfeito. Só que ele coloca permitidas no plural. Maldade, maldade, maldade. Na forma feminina. Coloca permitidas na forma feminina, quando certo seria permitidos por causa do termo pagamento. Bom, vamos lá. Nas sociedades modernas, a solidão atinge até 50% das pessoas. Quem atinge alguma coisa. 50% das pessoas é objeto direto, transforma em sujeito. 50% das pessoas. Legal? Agora, olha lá. Eu atinjo, tu atinges, atinge, atingimos, atingis, atingem. Isso aqui é o presente do indicativo. Quando eu passar para a voz passiva, eu vou ter que acrescentar o verbo ser. Legal? Verbo ser no presente indicativo. Eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles são. 50% das pessoas são atingidas. Que aí são as pessoas são atingidas. Então, questão número 10, letra B de bola. Questão número 11. Identifica-se uso de voz passiva. Lembrando, a voz passiva pode ser analítica, verbo transitivo direto mais o pronome ser. Ou a voz passiva pode ser sintética, verbo transitivo direto mais o pronome ser. Vou fazer da letra E para cima. Eu vou fazer de trás para frente essa questão. Quando nossa vida nos parece... Apareceu o verbo ser? Não. Eu tenho o verbo transitivo direto pronome ser? Também não.
com quem Elis se casou. Elis é sujeito ativo, se casou, ela se casou com alguém ao se separar de Boscoli. Tá, até tem o pronome se, mas os verbos não são transitivos diretos. Ela se casa com alguém, a preposição com, e ela se separa de alguém. Então não tem verbo transitivo direto. Se eu não tenho verbo transitivo direto nesse caso, não há voz passiva sintética. É como se esse aqui não é nem pronome, é conjunção. Usasse como se ele usasse uma chuteira que acertasse o gol. Eu não tenho verbo transitivo direto com pronome ser. Não tenho verbo auxiliar ser, mais verbo transitivo direto no particípio. E o único ser que apareceu nessa frase, que nem pronome é na realidade, é conjunção. É uma conjunção condicional. O software passa o rodo, não tem verbo auxiliar, não tem pronome ser e corrige tudo que considera imperfeito no cantor. Nada. Agora, olha só a letra A. Anunciou-se no jornal. Quem anuncia, anuncia alguma coisa. Está anunciando o quê? A morte da voz humana. Está anunciando o quê? A morte. A morte seria objeto direto. Então eu tenho o verbo anunciar, que é verbo transitivo direto, mais o pronome ser. Verbo transitivo direto mais o pronome ser, voz passiva. Sim, voz passiva. Voz passiva sintética, também chamada de voz passiva pronominal. Esse termo aqui, a morte, que seria objeto direto, se transforma em sujeito. E é essa a resposta. E agora nossas últimas questõezinhas, que são do CESP, o NB. Olha lá. Desenvolveram-se poderia ser substituído pela locução foram desenvolvidos, sem prejuízo do sentido e da correção. Eu desenvolvi, tu desenvolveste, ele desenvolveu, desenvolvemos, desenvolvestes, desenvolveram. Isso aqui é o pretérito perfeito do indicativo. Isso aqui é uma estrutura de voz passiva, verbo transitivo direto mais o pronome ser, de voz passiva sintética. O que ele está propondo? Ele está propondo substituir a voz passiva sintética pela voz passiva analítica. Tudo bem? Tudo. Desde que ele conserve o tempo. Para quê? Para que haja a manutenção do sentido original. Ele quer que não haja prejuízo do sentido, então tem que manter o tempo, que é o pretérito perfeito. Certo? Desenvolveram está no pretérito perfeito. O verbo ser vai ter que estar no pretérito perfeito. Como é que é o pretérito perfeito do verbo ser? Eu fui, tu foste, ele foi, fomos, fostes, foram. Certo? Meios técnicos foram desenvolvidos. Né? Esse termo aqui é sujeito. Sujeito que era da voz passiva. Ele já era sujeito da voz passiva sintética. Continua sendo sujeito da voz passiva analítica. Legal? Então ele é sujeito. Eu transformei a sintética analítica e mantive o tempo, que é o pretérito perfeito. Maravilha. Certo. Item 13, questão 13. Ele propõe a substituição de foram adotados por adotou-se. Olha só, tá com toda a pinta de errado. Por quê? Foram adotados está no plural e ele propõe a substituição por adotou-se no singular. Tá? Então, na realidade, como é que fica a frase? Olha lá. Adotou-se, vou botar aqui, adotou-se dispositivos. Certo? Quem adota, adota alguma coisa. Dispositivos seria objeto direto. Eu tenho verbo transitivo direto mais o pronome ser. Verbo transitivo direto mais o pronome ser caracteriza automaticamente a voz passiva sintética. Esse cara aqui, que seria objeto direto, se transforma em sujeito, sujeito paciente. Cara, se é o sujeito paciente está no plural, o certo não seria adotou-se, e sim, o certo seria adotaram-se. Então, mais uma vez, ele propôs a substituição de uma voz passiva pela outra, da sintética pela analítica, da analítica pela sintética, só que agora, nessa substituição, ele provocou um erro de concordância. Né? Então, foi até o que eu falei, olha, está com toda a pinta de que vai estar errado, e confirmou mesmo, está errado. O certo seria adotaram-se. Para a gente fechar o trabalhinho, eram usadas tochas, eram usadas. Isso aqui é uma estrutura de voz passiva analítica, em que o verbo auxiliar eram, eu era, tu eras, ele era, éramos, eres, eram, está no pretérito imperfeito do indicativo. Beleza.
Aí ele propõe a substituição da voz passiva analítica, que é pelo verbo ser, mais verbo transitivo direto no particípio, pela estrutura em voz passiva sintética. Beleza? Beleza. Só que você é obrigado a conservar o tempo. Eram, como nós vimos, está no pretérito imperfeito do indicativo. Então, para eu passar para a voz passiva sintética, este verbo, que é o verbo principal, que é o verbo usar, vai ter que estar no pretérito imperfeito do indicativo. Como é que é o pretérito imperfeito do indicativo do verbo usar? Eu usava, tu usavas, ele usava, usávamos, usáveis, usavam. Então, o tempo está certo, pretérito imperfeito. Que é o mesmo tempo de eram, pretérito imperfeito. E detalhe, né? Quem usa alguma coisa, usavam-se tochas. Usavam é verbo transitivo direto, mais o pronome ser, voz passiva sintética. Esse termo tochas, que seria objeto direto, se transforma em sujeito paciente, tá? Em sujeito passivo, e está no plural. Se ele está no plural, o verbo usar tem que estar no plural. E usavam está no plural. Então, tudo certo. Ele manteve o tempo, pretérito imperfeito, certo? Manteve o tempo e a concordância foi feita com absoluta precisão. Questão 14. Correto. Gente, com essa questãozinha nós encerramos a nossa live de hoje, que foi uma live gravada, mas olha lá, uma live de quase 1h30, né? Uma hora, já temos aí 1h20 e tantos. E aí, pessoal, gostaram da aula? Aprenderam bastante? Foi extremamente informativa a nossa aula de hoje. Tá, eu não estive presente aqui, mas estou presente de coração. Estou sempre com vocês. Na quinta-feira que vem a nossa aula volta a ser ao vivo. Tá legal? Não quis deixar vocês na mão, não. Hoje eu vou descansar na quinta-feira à noite, mas vou deixar a aula gravadinha para os meus alunos. Espero que vocês tenham curtido bastante. Pessoal, foi um prazerzaço tê-los aqui mais uma vez comigo. Por favor, deem like, apertem tudo que puderem apertar aí, divulguem o meu trabalhinho, tá legal? Falem com amigo, com inimigo, com os parentes, com todo mundo que deseja fazer concurso público. Beleza, galera? Grande abraço para todos e não se esqueçam que na terça-feira nós temos o Rumo à Posse e na próxima quinta-feira nós teremos novamente a nossa live. Grande abraço para todos, pessoal, e até a próxima!